Aqui é o Tom Banak e hoje eu vou falar sobre vasinhos e varizes. Essas são veias grandes, grossas e roxas nas suas pernas. Vou dizer se são perigosas, o que fazer em casa e se vale a pena operar. Então, as varizes geralmente aparecem nos seus pés, tornozelos, na parte interna dos músculos da panturrilha e nos joelhos. São veias grandes, grossas, roxas ou pretas, geralmente escuras e tortuosas. Parece um verme sob sua pele. Para a maioria das pessoas, isso não é muito perigoso, mas é feio. As pessoas não gostam e querem saber como agir. A boa notícia é: vou te contar tudo o que você precisa saber sobre varizes, mas sempre tem o aviso. E eu vou focar realmente em tratamentos que podem ser feitos com segurança e eficácia em casa, que trazem ótimos resultados. Então, esse é realmente o objetivo principal deste vídeo. Você sabe, a cirurgia ao mesmo tempo pode ser muito benéfica, mas realisticamente, se o seu primeiro objetivo é fazer uma cirurgia, então provavelmente você não deveria estar assistindo a vídeos como este. Você sabe, vá ao seu médico e faça a cirurgia. Mas eu vou falar sobre os prós e contras da cirurgia ao mesmo tempo. E sabe qual é a questão sobre a cirurgia? Ela realmente nem sempre é a melhor opção. A cirurgia deve ser a última opção. Vou mostrar por que muitos pacientes fazem cirurgia de varizes e os resultados não são como esperam. A dor e o inchaço nas pernas deles persistem, assim como a coceira e a queimação nos nervos. A veia, a varize especificamente, é um sintoma de um problema muito maior sobre o qual vou falar e não é a causa. Então, para a maioria das pessoas, as varizes são problemas estéticos. São veias superficiais. Então, especificamente, as artérias levam o sangue do coração para o seu tecido, que nesse caso é o seu pé, e as veias trazem o fluxo sanguíneo de volta para o seu corpo. Então, com as varizes, isso pode levar a dormência, queimação, coceira e veias feias e tortuosas. Elas podem causar grandes problemas. Com certeza, elas podem levar a úlceras. Então, úlceras de estase venosa podem ser buracos na sua pele com sangramento. Mas o grande problema mesmo é um coágulo sanguíneo. Uma trombose venosa profunda ou coágulo sanguíneo pode surgir na pele. Se uma veia estiver dura, vermelha, muito dolorida, rígida e sensível ao toque, ocorrendo apenas em uma perna, não na outra. Procure imediatamente o seu podólogo ou vá ao pronto-socorro e faça um exame chamado Doppler venoso. Esse Doppler venoso vai examinar sua veia e garantir que não há um coágulo sanguíneo, porque o risco de um coágulo sanguíneo é que ele pode subir até os seus pulmões e obstruí-los, causando algo chamado embolia pulmonar. Isso pode resultar em 50% de chance de morte. Então, pessoas que são fumantes, estão acima do peso, já fizeram cirurgias ou tiveram ossos quebrados. Existe um alto risco de coágulos sanguíneos associado às varizes, e esse é o verdadeiro perigo de uma variz. Então, quais são as causas das varizes? Você pode ter válvulas, então, conforme o seu sangue sobe, as válvulas se abrem. Mas quando o seu coração para de bater, as válvulas se fecham, então o seu coração faz tum-tum. Ela se abre e o sangue sobe. Mas entre um batimento e outro, ela se fecha para que o sangue não volte. Mas o que acontece com a veia é que, em uma veia varicosa, ela pode se romper e o sangue pode voltar. Então, o sangue meio que sobe, mas também acaba descendo de volta. Aí a veia fica dilatada e inchada. Entre os batimentos, o sangue recua um pouco e as válvulas fecham para evitar o retorno. Uma vez que essa veia é danificada, é difícil para ela se recuperar. Na verdade, a boa notícia é que seu corpo tem milhares de veias, mas poucas artérias. Por exemplo, no pé e tornozelo, há poucas artérias principais. Se essas veias ficarem obstruídas, pode ocorrer gangrena, pois algumas que vão ao coração podem deteriorar com o tempo. E isso realmente não é o maior problema. A menos que haja um coágulo de sangue que possa subir até o seu coração, aí já é outra história. O principal é que artérias levam o sangue para baixo. Assim, um coração forte e menos peso melhoram o fluxo. E não fumar, enquanto as veias trazem o sangue de volta, fazer mais exercícios, não ficar sentado, fazer todas essas coisas boas e saudáveis é o que faz suas veias funcionarem melhor. Então, os fatores de risco são: se você fica sentado o dia todo, se você come comida lixo, se você come açúcar o dia todo, se você tem diabetes, se ganho de peso aumenta exponencialmente o esforço do seu coração. Então, seu coração tem menos força em cada veia individual, porque você tem muito mais volume de massa corporal
que seu coração precisa bombear. E isso fica exponencialmente mais difícil quanto mais peso você ganha para o seu coração. A obesidade é um dos principais fatores. Mas a boa notícia é que perder peso está ao alcance da maioria. Isso fará suas veias melhorarem, esteja em pé ou sentado por muito tempo. Ficar sentado por muito tempo pode causar problemas de circulação sanguínea. Além do coração, os músculos são o principal fator que impulsiona o fluxo sanguíneo nas veias. Com as válvulas, ao apoiar o peso na perna, os músculos contraem e impulsionam o sangue, impedindo que volte. Então, na prática, simplesmente caminhar vai fazer todo o sangue sair das suas pernas. Então, coisas que ajudam nesse sentido são as meias de compressão e também as braçadeiras de massagem. Quando fico no computador o dia todo e não me levanto sempre, uso braçadeiras de massagem que estimulam o fluxo sanguíneo nas panturrilhas. Há vários tipos de meias de compressão. Algumas até o joelho são vendidas sem receita, outras precisam de prescrição do podólogo. Então elas podem ter 20 milímetros de mercúrio, 30 milímetros de mercúrio, 40 milímetros de mercúrio ou mais. As que você compra sem receita costumam ter entre 10 e 15 milímetros de mercúrio. As meias que o médico receita são difíceis de achar e tão apertadas que mal dá para se mexer. E pode não ser necessariamente bom para você, a menos que seu médico tenha recomendado especificamente. Prevenção é ficar saudável, comer vegetais, não comer alimentos ruins. Sabe, use sapatos bons e adequados, e eu vou falar sobre detalhes em breve. Mas não use coisas como salto alto, sapatilhas, evite andar descalço pela casa. Isso é muito importante. Exercitar-se, perder peso, não fumar, pode ajudar bastante. Controle o sal e a alimentação, especialmente se tem diabetes, insuficiência cardíaca ou linfedema. Temos ótimos vídeos sobre isso. Procure seu médico de atenção primária, não só o podólogo, e faça os exames. Para um diagnóstico real, já citei úlceras, sangramento e coágulos que são graves. Temos um excelente vídeo sobre coágulos sanguíneos. Assista se suspeitar que tem um. Você não precisa de cirurgia, na grande maioria das vezes. Ninguém precisa de cirurgia, na grande maioria das vezes. Sim, existem momentos em que as pessoas precisam de cirurgia. Sim, mas isso vai melhorar sem cirurgia? Quase 100% das vezes, vai melhorar seguindo minhas orientações. Mas antes, vamos falar sobre cirurgia. A questão sobre a cirurgia é que existem alguns tipos diferentes de cirurgia. Então, tem a cirurgia por radiofrequência, tem a escleroterapia, tem os tratamentos a laser, que na verdade não envolvem uma incisão. Há um procedimento que cauteriza o interior das veias, pois os vasos estão danificados. É possível destruir a veia e fazê-la colapsar, mas as veias mais profundas ainda controlarão o fluxo sanguíneo. Então não é um grande problema. Mas é isso que essas cirurgias fazem. Elas fazem as veias colapsarem, serem tampadas e seladas. Por que essas veias estão tão grossas? Você pode eliminar as veias e fazê-las parar de funcionar. Mas depois outras ao longo da sua vida, basicamente vão inchar e também parar de funcionar. Então, o verdadeiro segredo é realmente chegar à raiz disso. Então, a coisa número 1 mais eficaz que eu vejo são bons sapatos e bons chinelos. Eles não precisam ser sapatos feios. Alguns acham feio, mas são chamados de sapatos maximalistas. Basicamente, é muito amortecimento e muito suporte. Então, o que faz um bom sapato é a parte de trás rígida. Veja como não consigo empurrar para baixo e ele não dobra. Experimente com seu sapato em casa e veja que a sola e a frente não dobram. Isso é ao mesmo tempo acolchoado, oferece suporte e é rígido. Há sapatos que posso torcer de qualquer forma e não oferecem suporte algum. Então, um exemplo disso são sapatilhas de balé, sapatilhas baixas, chinelos, coisas que não têm suporte, especialmente durante a Covid. A maioria das pessoas anda descalça o dia todo e os pés basicamente ficam achatados. Quando digo isso, observe o que acontece com este modelo de pé. Ele simplesmente desaba, e quando desaba, estica todos os músculos do lado de dentro do seu tornozelo e tudo do lado de fora do seu tornozelo. Seus joelhos se voltam para dentro e os pés para fora. Isso acontece com todos. Então os joelhos vão para dentro e os pés para fora. Incluí alguns chinelos no meu guia de calçados favoritos. Confira nas notas do episódio. Mas simplesmente um chinelo com uma palmilha assim? Olha só, eu até coloquei um pouco de acolchoamento. É uma palmilha que vai dentro do chinelo. Se você estiver no inverno, pode pegar um chinelo assim. Dá uma olhada nisso. Por outro lado, eu tenho chinelos de dedo, chamados Roca Slides. Veja como são grossos e acolchoados. Podem ser até mais confortáveis que os sapatos da maioria.
Agora, sobre as palmilhas ortopédicas. Veja o que ocorre com meu pé. Os sapatos ajudam a evitar que ele desabe para fora. Mas sei que isso parece um modelo, não seu pé real. Veja, quando pressiono, ele não achata, mas ao colocar numa superfície plana, ele achata. E caso você ache que é minha mão, olha isso, veja como está achatando bastante. Bem aqui, ele está dobrando para o lado, enquanto isso, veja essa órtese. Ela impede que dobre para fora, mesmo um pouco instável. Então é assim que as órteses são eficazes. Por isso é importante ter um bom calçado e uma boa órtese. Novamente, eu deixo o link de algumas opções básicas e de baixo custo. Não é necessário gastar muito. Comece com algo barato e eficiente. Pode ser muito útil. Ei, adivinha? Nós temos um livro fenomenal. Eu acredito que este é o principal livro sobre dor crônica nos nervos e dor de neuropatia periférica do planeta. Eu dediquei anos de trabalho, atendendo dezenas de milhares de pacientes com neuropatia periférica. Colaborei com renomados cronologistas diabéticos, médicos e neurologistas para criar este livro. Temos um código de desconto para vocês? Cadastrem-se na nossa lista de e-mails e comprem o livro abaixo.